e depois o termo que vem, a minha aqui. Vai ter um termo que vai ter menos IE mais E, vai produzir um termo aqui que vai ter E2 sobre H cortado ao quadrado, φ está, e a minha. Então, a interação, quer dizer, o termo que está acoplando o fóton com a interação, com o campo escalar, são todos esses. Esse termo aqui, ó, fóton livre, escalar livre, escalar livre. E aqui estão os termos que estão acoplando, esse termo que misturam o campo escalar com o fóton, campo escalar com o fóton. Então, o campo escalar com o fóton, ele tem dois tipos de interação, diferentemente do Dirac. Dirac era um termo único, vou apagar isso aqui. A interação do campo de Dirac com o fóton era essa aqui, que era psi barrado, gama mi, psi, a mi. Então, qual era a ideia? A ideia aqui da interação com o fóton era essa. Eu tenho uma corrente fermiônica, vamos representar assim, e aqui, fóton. Você tem isso no ponto X, aqui no ponto X mi do espaço-tempo, né? Eu tenho uma interação que eu tenho aqui uma corrente fermiônica, psi barrado, gama mi, psi, interagindo com o ami, quer dizer, esse termo que está representando psi barrado, gama mi, psi, essa linha aqui está representando o fóton, e aqui eu tenho a carga elétrica. Olha essa interação, graficamente falando. Agora, no caso do campo escalar, eu já tenho uma modificação. Eu tenho dois termos aqui. Eu tenho um termo que vai ser menos I sobre H cortado, estar dmi φ menos dmi do φ estar φ a mi. Então é uma interação parecida com essa. Eu tenho uma linha de matéria, então aqui eu tenho essa corrente aqui toda de matéria. Eu tenho φ estar dmi φ menos o dmi φ estar φ. E aqui o fóton. E essa corrente aqui, ela tem IE sobre H cortado. Aqui no caso do Dirac, peraí, eu acho que eu esqueci de uma coisa também, né? Tinha aqui, ó. Eu acho que não é sobre H cortado, porque interação não está certa. Beleza, temos isso aqui. E aí nós temos uma outra interação aqui que vai ser E2 sobre H cortado ao quadrado, φ estar a mi ali. Então nós temos uma interação que tem a corrente, setor escalar, φ estar φ, mas tem um setor que é o setor do fóton, que tem duas linhas de fóton. Tem uma interação que vai também, o fóton também acaba auto-interagindo com o fóton pelo escalar. O escalar obriga a ter uma interação com o fóton. Só que é uma interação aqui, ó, é 2 sobre H cortado ao quadrado, uma interação menor. Tem esse parâmetro aqui está aparecendo ao quadrado. Vamos taxar. Vamos pensar assim. Então, esse setor escalar, a gente já começa a ver que isso é o que a gente chama de eletrodinâmica escalar, né? Essa aqui é a chamada eletrodinâmica escalar. É a eletrodinâmica em que eu tenho o fóton interagindo agora, não mais com objetos fermiônicos, com spin meio, mas interagindo com o spin zero carregado, que a gente chama de eletrodinâmica escalar. Ela só foi compreendida bem depois da eletrodinâmica usual, né? Vem um processo de compreensão a partir da década de 50, a tese de doutorado do Salan, depois na década de 60 o Li e Yang fizeram paper, Salan fez outro paper. Ela foi crescendo, né? A construção, até que a eletrodinâmica escalar culminou com o modelo padrão, culminou com a teoria eletrofrágil, onde esse escalar da eletrodinâmica escalar acaba sendo Bóson de Gibbs. Então, a eletrodinâmica escalar, ela tem essa característica agora. Mas se nós formos olhar, vamos aproveitar ainda, estou só ali dissecando um pouco o que está dentro dessa eletrodinâmica. Mas se nós formos olhar, deixa eu apagar isso aqui, a equação que sai para o fóton, eu apaguei isso, não tem problema, vamos deixar.
fazer o seguinte, deixa eu apagar, tá bom? Se a gente tirar as equações, vamos fazer o seguinte. Isso. Se eu tiver apagado esses termos aqui, vamos reescrever. Tá aqui. Aqueles termos que estão aqui, demi e estar, demi e são esses dois termos aqui. É o menos IE φ estar a mi, mais E2 sobre H cortado ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui, só para poder colocar aí. Apagar esses gráficos que estão aqui. Esse tipo de vértice, né? Como é que a interação eletromagnética se processa. Então, esse termo aqui, mais esse termo aqui, esses dois termos juntos aqui, eles são o demi φ estar. Como é que eu tirei a equação do fóton? A equação do fóton, eu tiro as equações de Marx fazendo o princípio variacional, variando essa ação aqui arbitrariamente em relação ao campo a μ. Então nós já sabemos, vou pegar esse termo aqui, que é menos 1/4, né? De F μ. F μ, variando, eu vou ter menos 1/2 de F μ delta F μ. Mas aí lembrando que delta F μ é dmi delta μ menos dmi delta μ. Dmi delta μ menos dmi delta μ. Tudo bem, esse termo aqui, né, eu posso, se eu fizer esse termo, trocar índices aqui, fizer nesse segundo termo, eu trocar mi com ni aqui. Então eu mostro que esses dois termos são iguais. Eu posso cancelar o segundo termo, quando fizer a variação, posso cancelar o segundo termo e cancelar esse fator B. E aí, ao fazer a integração parcial, eu jogo esse cara para cá. Vai produzir aqui um mais dmi F μ delta a μ. Então, tá? Dmi F μ delta a μ. E aí agora eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Chamar esse índice aqui de μ. Posso chamar isso aqui de μ se eu quiser. Posso botar esse μ aqui para baixo, esse μ aqui para baixo. E aqui é a mesma coisa. Posso trocar esse μ aqui e esse μ. Então, se eu fizer a variação desse termo aqui em relação, se é um delta μ, eu vou produzir aqui esse delta μ. E aqui esse terminho aqui vai dar 2a μ delta μ. Vai produzir 2a μ delta μ. E aí agora, para tirar a equação do campo, o que eu faço? Eu fatoro, né, esse delta μ. Então fica dmi F μ menos isso mais isso, igual a zero. Então no final de tudo, o que a gente tem é essa equação aqui. Dmi, vou botar assim, né? Dmi F μ menos esse termo aqui. Isso aqui igual a esse termo aqui, que é sobre H cortado, que está dmi menos dmi que está e estou fatorando delta μ. E aí esse termo aqui que apareceu mais 2 é 2 sobre H cortado ao quadrado que está e a μ. Se vocês observarem bem, esse termo que está aqui, esse lado direito que está aqui, pode ser escrito desse modo assim. Que está dmi. E é sobre H cortado, e é sobre H cortado, φ está dmi menos dmi está vamos ver se isso aqui não é o lado direito. Olha só, se eu abrir essa expressão aqui, o primeiro termo é φ estar de rond mi φ. Φ estar de rond mi φ.
segundo termo aqui, menos dni φ estar. Depois, quando eu colocar o segundo termo aqui, vai ser mais I é sobre H cortado ani φ. Esse termo está aqui. Então, esse I é. Esse veio para cá no sinal esse veio para cá no sinal mais, esse veio no sinal menos. Então, produzimos aqui, quando eu abrir esse termo aqui, vai ficar I é H cortado ani φ vezes esse E H cortado. Eu produzi. Então, menos E2 sobre H cortado ao quadrado, φ estar, φ ani. E esse termo aqui é dni do φ estar. Então, ele vem menos I é ani φ estar vezes φ. Menos I é, né? Vezes esse carinha aqui vai produzir mais 1. Então, tá certo. Esse termo aqui e esse termo aqui, dois sinal menos de diferença. Tá certo. Esse menos aqui, com esse menos que vai dar aqui, fica mais. Aí mais IE vezes mais IE dá menos IE, fica menos E2, H cortado no quadrado. Então, esse termo que está do lado direito, ele pode ser escrito desse modo aqui. Então, esse termo que está aqui, ele está fazendo exatamente, ele está aqui. Então, ele está fazendo o papel exatamente, quer dizer, eu estou escrevendo essa equação desse modo aqui, ó. dni f mini igual todo esse termo que está do lado direito, que está fazendo o papel de um J mi. Onde? Quem é a corrente eletromagnética? A corrente eletromagnética agora é esse objeto aqui, ó. Esse aqui é o meu J mi. E é sobre H cortado, φ estar, dni estar. Então, a gente está vendo que a equação de Maxwell, as equações de Maxwell em forma covariante, se agora o portador da carga é um objeto escalar, observe que tem um campo A aqui dentro. Então, vamos olhar as equações de Maxwell com mais detalhe um pouquinho só. Então, hoje a gente está programado para ir daqui das 4 até as 6h30. Vou direto até as 6h30. E a gente precisa fazer intervalo e libera. Daí eu vou dar aula 15.2 no sábado. E acho que o Brasil acabou jogando sábado, né? Mas é 5 da tarde, né? Jogo do Brasil. Então eu vou fazer aula, eu marquei, eu acho que 10 horas, nem lembro, né? Marquei aula, tá lá na agenda da gente, né? Marquei bastante antes do jogo, né? Coisa que jogo, cara, que tristeza. Quanto tempo você demorou para levantar da cadeira depois de 7 anos, né? Que coisa. A minha única alegria foi a vitória da Argentina. Ah, também, cara. Ontem eu torci como se fosse meu país. E assim, acho que vai ser um igual, tá bem, nem desiste a gente. Aquela cidadão, sabe? Assim, e assim, cara assim, do interior da Argentina de como. Agora vai encher mais o Rio do Rio. Até lá vem mais gente ainda. Eu acho que o pessoal agora, quem não veio, ninguém vai ver. O João falou que em São Paulo, eu estava falando agora, tinha 100 mil pessoas. 100 mil pessoas ou 100 mil argentinos? 100 mil argentinos. 100 mil argentinos. No estádio tinha 64 mil pessoas. Mas está mais 100 mil argentinos que estavam em São Paulo. Não tinha. Se foi 100 mil em São Paulo, vai dar 200 mil. Eu também acho que eu acho que muita gente vai se animar para pegar, atravessar a fronteira agora e vir, né? Não, eu estava dizendo lá dentro dela. Sei. Um cara lá com uma motocicleta, de motocicleta. Porque essas coisas acontecem, o cara vê o vizinho, vê o Janinho, mas aí faz grupo, né? Dá uma avança, agora eles descobriram que tem almoço de R$1. Tem gente nadando aí. Oi? Vai chegar a gente nadando. Cara, você falou, acho que você tinha uma pergunta para fazer há tempo. Não, dá tranquilo. Mas eu falei alguma coisa ou você respondi falando ou você tinha uma pergunta específica? Não, você colocou ali a fase onde fica no campo. Isso. Né? O campo de matéria. Isso. A transformação de Gauge é levada para o campo de matéria através de uma transformação de fase. Isso. Né? Minha pergunta reside no fato seguinte: se você tiver, por exemplo, partículas, por exemplo, o elétron, se você considerar um polo elétrico, por exemplo, do elétron, aí você prescinde que o elétron tem, no caso, uma dimensão. Certo. Etc. Tem uma estrutura. Tem uma estrutura. Nesse sentido, o campo de Gauge, que é o alfa, que é o AMI. Campo de Gauge é sim, o AMI, mas parâmetro de Gauge, o parâmetro de Gauge, que é o alfa. Ou seja, que entra na transformação do AMI, Isso. o alfa. Isso.
que aparece lá na fase Isso. que vai multiplicar o campo de matéria no caso do fio, por exemplo. Certo. Sim, né? Ele tem que ser sensível a essa dimensão do elétron, por exemplo, ou seja, na região em que o elétron está definido, por exemplo. Isso. Como é que fica esse domínio de validade da transformação de Gauge? Né? Tá certo, exatamente. Qual é a relação entre, vamos dizer, esse parâmetro ser local, se o objeto agora é um objeto estendido, se o elétron, ele não é vamos dizer, pontiforme, mas ele ocupa uma região do espaço, né? Tem um trabalho muito interessante do Dirac sobre isso, que é um trabalho de 1962. Eu tenho uma referência comigo, eu posso passar para vocês. O trabalho do Dirac de 62, ele cogita essa questão, que é a eletrodinâmica, quer dizer, a eletrodinâmica do elétron, a eletrodinâmica espinorial, vamos dizer assim, vista no caso do elétron ter uma dimensão, ter uma vamos dizer assim, ter uma extensão espacial. O elétron não ser uma partícula pontiforme. Eu posso trazer a referência daqui a pouco. Eu acho que é um Proceedings do Royal Academy of Science. Eu sei que é 1962. Eu posso trazer daqui a pouco. Antes da aula copiar, eu faço questão de trazer e deixar aqui para quem estiver assistindo a aula e querer dar uma olhada nesse bem. Mas é uma pergunta sensata. Como é que você... Porque agora o elétron já não é mais um objeto pontiforme, então o teu campo é um psi de x. Você está descrevendo um objeto estendido. E aí você tem que... Agora, a transformação de Gauge se mantém. Agora, que vínculo isso impõe sobre o parâmetro alfa, sobre a função arbitrária alfa de x? Né? Isso é importante. Mas ela é sensível a essa sensível. Beleza, então vamos só fazer uma discussão aqui que eu estava querendo colocar. A eletrodinâmica, agora, as equações de massa, agora elas estão vendo, no caso escalar, uma nova corrente. Mas no caso lá do campo de Dirac, um psi barrado gama ni psi. Então, do lado esquerdo eu tenho puro eletromagnetismo, do lado direito eu tenho puro setor de matéria. No caso do campo escalar, a matéria portadora C escalar, mudou, porque eu tenho do lado direito, vamos lá, I, lembra? Esse I aqui não está dizendo que eu tenho campo complexo, não, porque essa grandeza que está aqui, esse I, justamente essa grandeza que está aqui entre parênteses, ela é puramente imaginária. Se eu tirar o complexo conjugado desse termo, dá esse. E se eu tirar o complexo conjugado desse termo, dá esse. Então, o complexo conjugado desse termo todo é menos ele, ou seja, esse termo aqui é um puro imaginário, esse total aqui é um puro imaginário. Esse puro imaginário vezes I dá um real. Então, o lado direito dessa equação é real. Esse I está aqui justamente para salvar a parte. Ele aparece aqui naturalmente, porque esse lado direito é completamente real. Então, eu tenho lá, φ star. Então, vamos abrir aquela expressão. Então, tá, vamos colocar só assim um instantinho, só para marcar aqui. φ star, dni φ, menos dni do φ star. Muitas vezes a gente define essa grandeza, não ficar carregando essa grandeza duas vezes assim, a gente faz essa definição. A gente define essa grandeza assim, dni φ star, bota aqui, dni, uma flechinha dupla, φ, indicando que isso aqui, por definição, esse objeto aqui é o seguinte, é essa derivada, primeiro atuando aqui, é o dni φ star, vezes φ, menos φ star, dni φ. Uma definição que cria essa grandeza aqui. Criando essa grandeza, quer dizer, esse termo aqui é esse termo aqui é esse. Então eu boto um sinal menos aqui, se quiser, e boto aqui essa flechinha. Posso fazer isso, só para encurtar a notação. Mas, ou seja, esse lado direito aqui, esse lado direito para nós aqui é a corrente eletromagnética. Vamos tentar então. Vamos abrir essa equação agora, está aqui, né? Então, como é que ela está? Então, essa é a forma compacta, forma covariante. Então, desse lado direito aqui, o que nós temos aqui é justamente a corrente, eletromagnética. Então, tá, nossa corrente é esse objeto. Então, a forma microscópica da nossa corrente é essa. Eu sei como é que o campo escalar está aí. Então, eu vou abrir essa expressão da seguinte maneira: dni F'. Então tá, esse termo aqui. dni F'. Vamos colocar isso tudo que está aqui. Então do lado direito eu botei e é. Vamos fazer isso aqui do lado esquerdo. Então olha só, eu vou observar o seguinte.
Isso aqui. Vou escrever essa equação exatamente. Vou jogar. Esse termo aqui tem um ani. Vou jogar ele do lado direito. Vai ficar DI FI. Mais, ó, 2 é 2 sobre H cortado ao quadrado. Fiz aqui. Ani. Olha a primeira modificação da equação de massa. Olha o potencial aparecendo aqui, coisa que não aparecia na equação de direta. Quando era psi-barrado, psi, ficava todo o ami ficava escondido no F'. Esse termo aqui é típico. Isso aqui é propriedade exclusiva do spin zero. O spin meio não tem esse termo. E do lado direito, sim, eu tenho um setor puramente bosônico. Eu tenho só matéria carregada. Eu vou ter IE sobre H cortado. E aí vamos aproveitar aquela notação. Aquela derivada com flecha dupla, né? Vamos botar aqui, mantemos, vou botar aqui menos I. Vou botar isso aqui igual a menos I E sobre H cortado. Está DI. Certo? Primeiro termo, nós temos menos IE aqui, com essa derivada atuando aqui, é esse termo aqui. Depois esse termo aqui está com o sinal mais. Então esse menos aqui, mas ele tem esse menos. Então está aqui. Então desse lado agora nós temos um termo novo. E desse lado aqui é puramente o setor oposto. Vamos tirar a componente zero dessa equação. Você poderia ter o que está à direita do limite e a corrente elétrica? Você vai, quer dizer, o que está à direita de Mi F mini é a corrente elétrica. Então, quer dizer, no nosso caso, a corrente elétrica é tudo isso aqui. Isso aqui, ó, lado direito, isso aqui, ó, isso aqui, ó. DI F mini igual a corrente eletromagnética. Então, a nossa corrente eletromagnética é isso aqui. Então, no caso do campo escalar, a própria corrente eletromagnética ela incorpora o campo eletromagnético. No caso fermiônico, a corrente eletromagnética é limpa. Ela é psi-barrado, gama-ni, psi, ela só contém o campo carregado. No caso escalar, não. A corrente eletromagnética ela carrega uma informação dentro da própria corrente eletromagnética, tem o campo de forma. Ou seja, isso aí está mostrando por causa daquela alta interação. É tudo devido a esse termo aqui. Está aqui, ali. Se fosse só assim, eu teria uma corrente eletromagnética limpa. Mas, devido a esse termo quadrático aqui, esse termo em ani sobra do lado direito. Então, o campo fermiônico, devido ao fato dele ter derivadas simples, né, dele ter a ação do campo fermiônico ter uma derivada só, a equação de Dirac é primeira ordem na derivada, não é segunda ordem, que nem Klein-Bordel. Então, ela não gera alta interação. Então, quer dizer, eu estou dizendo que o campo, quer dizer, quando você tem matéria carregada bosônica, isso a gente vai ver na próxima aula, que também acontece no caso do spin 1 carregado, W+, W-. Então, quando a matéria carregada é bosônica, ela vai gerar uma alta interação dos fótons com a matéria. Não é uma alta interação dos fótons puro, mas os fótons têm uma alta interação induzida pelo acoplamento dele com a matéria. E é isso que está fazendo com que a corrente eletromagnética, então, nesse caso, ela passa a depender também do campo eletromagnético. Então, se eu pegar a componente zero dessa equação, como nós já fizemos mais exercícios nas equações básicas, DI, F, I, zero, né? Vou pegar a componente zero, DI, F, I, zero. Mas aí a gente sabe, esse F, I, zero, ele desce menos F, I, zero. Mas o F, I, zero embaixo é menos o F, zero, I. É isso aqui, é mais. D0, F, zero, isso aqui é D0 do AI, menos DI do A0. O AI embaixo é menos o campo eletromagnético. Isso aqui é menos o gradiente.
Então, isso que dá a própria divergência de R. Então, o lado direito dessa, o lado esquerdo dessa equação está dando a divergência do campo elétrico. É a equação de Gauss, né? Divergência de R. Agora, esse termo aqui, quando o Ni for zero, aqui fica o potencial. O potencial é o φ sobre C. Então, isso aqui está dando mais 2, é 2, sobre H cortado ao quadrado, C. E aí aqui está dando para nós φ estar, aqui é a densidade de matéria, e aqui está dando o potencial eletrostático, o potencial φ. E do lado direito, nós vamos ter, isso aqui é D0, menos IE sobre H cortado. Então, essa derivada aqui, primeiro haja aqui. Então, vai ficar que ponto, derivada temporal, estar vezes φ, menos φ estar. Então, derivada temporal. Então, nesse termo aqui, ele vai, se o campo não tiver no limite estático, se o campo tiver dependência temporal, esse termo aqui eventualmente contribui. Agora, esse termo aqui, se vocês observarem bem, é um termo muito interessante, porque ele coloca aqui o potencial eletrostático. Se eu pegar o limite estático, já trabalhando no limite eletrostático, e isso aqui é menos o laplaciano de φ. E todos nós já vimos essa equação. Laplaciano, se esse termo aqui tiver uma densidade constante, esse campo aqui tem uma configuração constante. Φ estar, φ independa de t e de x. Esse termo aqui vai fazer papel de um parâmetro, psi, coloquemos assim, que é o quadrado, totalmente positivo. Φ estar, φ, então o parâmetro psi é o quadrado. Então essa equação aqui, ela seria menos Laplaciano mais psi ao quadrado, φ. E a gente sabe que a função de Green, nós já calculamos, a função de Green desse objeto aqui é exponencial de menos psi R sobre R. É o potencial tipo de cálculo. Então, o campo escalar carregado, ele não dá o potencial colombiano exatamente, ele blinda. Tem um termo de blindagem. Dependendo da densidade desse campo escalar, quer dizer, então, se eu tiver matéria escalar carregada, a interação eletromagnética deve ser menos colombiana do que ela é no caso fermiônico. No caso fermiônico, eu não tenho absolutamente aquele parâmetro, eu não tenho esse termo φ. Tem simplesmente Laplaciano de φ igual a carga. E aí eu tenho potencial meramente colombiano. A função de Green do Laplaciano é 1 sobre R, menos 1 sobre 4 π, 0 R. Então, o potencial é verdadeiramente colombiano. Mas no caso escalar, então a matéria, então, quer dizer, o spin da matéria carregada, ela tem uma importância na interação eletromagnética. O fato do campo ser escalar blindou, de uma certa forma, o fato desse φ estar aparecendo agora do lado esquerdo, ele blinda, de uma certa forma, o campo eletromagnético. Então a gente começa a ver que essa visão, justamente, a lei de Coulomb é uma aproximação. Porque a gente começa com a lei de, quer dizer, a lei de Coulomb, ela está certa, ela é a lei de Coulomb, ela é 1 sobre R, ela não tem esse fator exponencial. Por quê? Porque ela foi detectada experimentalmente, a lei de Coulomb é detectada por objetos carregados fermiônicos. Quer dizer, a carga da matéria, quem tem a carga elétrica da matéria é o elétron. Nós não temos átomos bosônicos, né? As nossas, né, os nossos objetos das nuvens são eletrônicos e são objetos de spin. Então é isso que faz com que a interação eletromagnética tenha um caráter 1 sobre R. Não. Agora, se eu tivesse, por exemplo, uma densidade de matéria, uma densidade de mesons π mais ou π menos, não importa, se eu tiver uma densidade de carga, matéria escalar carregada, então a interação vai ser mais colombiana. Certo? Se a gente for olhar a equação de Ampère-Maxwell, é só colocar aqui, né, o I. Então eu vou ter a parte rotacional de E. Se a gente for olhar a equação de Ampère-Maxwell, é só colocar a componente espacial, aqui. Então a gente vai ter rotacional de E
perdão, rotacional de B. Esse termo que tem aqui. Então, ele dá para nós, vai ficar DI, F, I. Então, vai ficar D0, F0I, mais DJ, FJI. Então, vai ficar D0, F0I, menos, mais DJ, FJI. Né? Então, isso aqui é 1 sobre C DDT, F0I. Aliás, aqui, né, isso aqui tem um E sobre C. Isso, então, aqui tem um E sobre C, então essa equação aqui vai ter um E sobre C, aqui esse C que vai aparecer, que vai aparecer, que é o C, corrijam aí. Porque eu estou esquecendo que o F0I, a componente 0I do campo eletromagnético é o campo elétrico sobre C. Então aqui aparece um E sobre C, aqui tem um φ sobre C e aqui não sobe esse C. Então aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho 1 sobre C, DDT, e aqui eu tenho campo elétrico sobre C. Então temos justamente corrente de deslocamento, né? Então é 1 sobre C2, DDT, esse cara aqui é menos epsilon, J, que esse termo aqui é exatamente rotacional, mais rotacional de B. Então, rotacional de B igual rotacional de B menos 1 sobre C2 DE dt. Esse termo aqui é tudo equação de massa. Agora esse termo aqui é novo. Esse termo aqui vai depender, agora é o termo de blindagem que vem da matéria escalar carregada. Então, mais 2 é 2 sobre H cortado ao quadrado, φ está φ, que é a densidade de matéria, e aqui o potencial A. Então, de novo, ó, aparece esse termo em A, certo? E aí do lado direito, eu vou ter menos I F sobre H cortado, φ está. E aí, o DI em cima é menos o gradiente, né? Então, lembrando, só um instantinho só, tá? Lembrando que o DI em cima é menos o DI embaixo, mas o DI embaixo é gradiente. Então, você vai ficar menos o gradiente do lado direito, então é por isso que vai ficar mais isso não mais. Vai ficar, que é sobre H cortado, então vai ficar aqui. Gradiente do está vezes o φ menos φ está. Então, aqui aparece a novidade, que é o próprio termo novo, que não tem eletrodinâmica de Dirac. Aqui esse termo aqui tudo bem, né? Eletrodinâmica de Dirac, esse termo aqui é a elipticidade gama zero, gama psi. O termo só depende da matéria. Mas aqui eu tenho um termo que mistura a matéria. Então, se a matéria, por exemplo, tiver uma distribuição uniforme, o gradiente dela for, se ela não depender da posição, se a matéria for completamente uniforme e homogênea e uniforme e não depender do tempo, né? For constante do tempo no espaço, esse termo aqui é zero, mas esse termo aqui é uma constante. Já no limite estático, esse termo é zero, então eu ganho exatamente uma equação de Ampère-Maxwell com o termo de blindagem. Então, de novo, eu tenho que ter é tipo Broca. Então, o papel da matéria escalar é gerar uma correção tipo Broca nas equações de Maxwell. Isso é uma propriedade, né, que o elétron não tem. A matéria fermiônica, ela fica limpa, completamente limpa. Esse termo desaparece. Da onde é que está vindo sempre esse termo sistematicamente? Ele está vindo por quê? Porque a matéria bosônica ela gera alta interação com fótons. A matéria bosônica ela vai sempre, além desse acoplamento linear com o fóton, ela vai ter sempre esse acoplamento quadrático com o fóton. E esse acoplamento vem do fato de que a equação bosônica é quadrática nas derivadas. Certo? Então é uma questão que eu gostaria de chamar a atenção, né, para vocês perceberem que também, né,
a interação eletromagnética, olhando dessa forma, né? Não da forma maxwelliana, que é macroscópica, mas se a gente começa a ver qual é a origem microscópica da interação eletromagnética, a gente começa a ver que o eletromagnetismo é muito sensível ao portador, né? Ao spin do portador da carga. Não basta dizer qual é a carga, tem que dizer também qual é o spin, né? Do ponto de vista microscópico. Né? Eu depois vou deixar para a próxima aula, olha, a interação do spin meio com o spin 1. O nosso especialista está aí um pouquinho, mas eu por enquanto estou falando do spin meio com foto, que é eletrodinâmica espinorial. Depois fizemos hoje, acabou que eu fiz isso, o escalar com foto, eu pulei para cá, não fiz o spin meio interagindo com o escalar, fizemos aqui a eletrodinâmica escalar, que é objetos escalares carregados interagindo com foto. Agora depois vamos fazer a interação do spin meio com o escalar. Essa interação aqui é o chamado acoplamento de Yukawa. No modelo padrão é o que acopla o campo de Higgs com a matéria carregada, com os leptons e com os quarks. E aí, através desse acoplamento, que pelo mecanismo de Higgs, o campo de Higgs introduz a massa para o setor de matéria carregada, o setor fermiônico carregado. Então, vamos deixar esse acoplamento para a gente estudar aqui na aula de sábado. Fala aí, Glória, o que é? A minha pergunta é a respeito da carga. Eu vejo três coisas na vida. Uma, esse E que aparece ali. Então, ele veio da derivada covariante. Isso aqui tá. É pequeno. Oi? Pequeno. Aqui. Esse aí. Ele veio da derivada É a covariante. Ele traz a noção da carga. Nós temos que ver com a transformação de fase. Né? Tem uma transformação de fase. Daí aparece uma corrente conservada, feminina, igual a corrente. Então, aquela corrente é que é a significativa. E quando você faz o divergente de igual a O... Então, só para chamar a atenção que você está falando, uma coisa também que é importante observar é o seguinte: essa corrente aqui é conservada. Como é que é essa lei de conservação? A lei de conservação é essa aqui, ó. DI dessa corrente aqui, então vamos colocar o DI disso aqui, ó. De DI que está existir menos está DI. Isso aqui é zero. Vocês podem mostrar que isso aqui é uma boa tarefa, né? Mostrar explicitamente que isso aqui é zero. Isso aqui é zero vindo da onde? Vindo, a gente para mostrar que isso aqui é zero, a gente precisa usar as equações de Klein-Gordon para a matéria, né? Quer dizer, as equações de Klein-Gordon, a equação de Klein-Gordon agora, em presença do campo eletromagnético, como a gente falou, ela deixou de ser box, né? Quer dizer, a equação de Klein-Gordon sem o campo eletromagnético é isso aqui, né? Lambertiano mais, né? MC sobre H ao quadrado, φ igual a zero. O que está aqui? Aqui está o dmi. Então, a equação de Klein-Gordon agora, em presença do campo eletromagnético, aquela ação grande que nós tínhamos escrito, se nós tirarmos a equação de Klein-Gordon, ela vai dar isso aqui, ó. dmi mais mc sobre H ao quadrado, tudo isso aqui atuando em φ é zero. Lembrando que esse dmi é isso aqui. Essa é a equação dmi mais I é sobre H cortado a mi, dmi mais I é sobre H cortado a mi, I mais MC sobre H cortado ao quadrado igual a zero. Essa aqui agora é a nova equação de Klein-Gordon. Lembrando, então, ó, isso aqui vai ficar dmi fica, está lambertiano de φ. Aí vai ter essa derivada, vai poder atuar aqui no ami e vai poder atuar aqui no φ. Essa derivada aqui é a mi dmi φ, e ela vai ter uma mi φ. Então, usando essa equação, aqui dentro vocês vão mostrar que isso aqui é igual a zero. Porque tem uma hora aqui que vai aparecer o dmi do φ. Está contido aqui. dmi φ. E vai ter termos, vão aparecer termos aqui que vão ter a derivada do ani. Então, essa equação aqui, ela é completamente sensível a essa equação aqui.
Então, quem é zero, a corrente eletromagnética é esse objeto. O campo do fóton está aqui. Essa equação ela é zero, quer dizer, quando não tem interação eletromagnética nenhuma, essa aqui é a corrente conservada associada à equação de Collet-Gordan. Mas agora, quando eu tenho a interação eletromagnética, essa derivada aqui fica assim. Vocês poderiam até se perguntar, essa derivada aqui não seria essa? Não. Essa derivada aqui é a normal, né? Vocês mostram que essa grandeza aqui, isso aqui tudo é igual a zero, como consequência dessa equação. Então tá legal. A corrente eletromagnética é isso aqui. E ela é conservada. Então o E está aqui dentro dessa coisa, da transformação de fato. É isso que você estava no seu discurso. Né? Então, o meu discurso diz o seguinte: quando tenho as equações de Marx, divergente de E, esse aqui, igual a um rho. Igual um rho do lado direito. Você vai jogar isso aqui do lado direito. Então, esse rho aqui. Então, se você quiser fazer isso, só para poder ficar bem claro o que você está falando. Então, o que você está falando é isso. Quando eu tirar a componente ni igual a zero, eu vou ter divergente de E sobre C. Eu vou tirar o E sobre C do lugar o C aqui, vai ficar menos I é C sobre H cortado, estar. Aí aqui vai entrar a derivada de zero, temporal. Isso aqui é o meu rho. Isso aqui faz o papel do rho. No caso de esse, em termos de Jackson, é a fonte do teu campo elétrico. Não é aquele E pequeno, aquilo que a gente bota no Jackson, você bota aquilo que é I. Isso. Que não é o E que vem da derivada covariante. Isso, não é. O E está ali dentro como E pequeno, mas não é esse. Então, quem gera o campo eletromagnético são esses outros campos. É o campo escalar. Então, a distribuição escalar. Então tem três coisas que eu quero discutir. Uma, o E pequeno que aparece. A carga elétrica. Se ela é apenas um parâmetro. Ela é um parâmetro. É um parâmetro que aparece. Então, é uma carga elétrica que pode ser a carga elétrica ou pode ser como outra carga, como você falou. Isso, exatamente. Agora, esse rho que aparece aí, ele é físico porque ele é fonte. A integral dele é que te dá a carga. Se tem um campo elétrico, você tem um rho. E ele é físico. Exatamente. Então, teu como está aqui. Então, a tua carga elétrica, a distribuição, vamos dizer assim, a carga elétrica, ela vai ser isso aqui. E aqui dentro, você tem o E. Essa é a carga elétrica que você realmente tem no Jackson. Certo? E o parâmetro E apareceu aí. Você dá um parâmetro. Isso aí. Depois tem uma outra coisa que você colocou já, o teorema de Neto, que te dá da simetria, você te dá uma outra lei de conservação. Certo. Se essa lei de conservação é a mesma que isso aí, é a mesma coisa que a gente está discutindo. Se ela for diferente, daí que vem a pergunta, a carga elétrica, ela está ligada com a lei da simetria de Noether ou que a simetria de Noether é uma coisa, certo. A equação de movimento é princípio variacional, certo. Ou as cargas ligadas ao princípio variacional. Então, o princípio variacional tem da carga e a simetria de Gauge tem da carga. Se as duas são iguais, não vai ter coincidência ou tem uma sistemática? Pode ter casos que sejam diferentes. Isso aí. Entendeu? Então, quem é a carga elétrica? É que vem da simetria, do princípio variacional, ou essa carga pequenininha que vem da transformação de Gauge? Essa carga pequenininha. Essa que dá choque. Essa carga pequenininha é apenas um parâmetro, quer dizer, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quer dizer, é a unidade de carga. Mas agora, quando você tem uma distribuição de matéria, essa distribuição de matéria, ela vai trazer uma carga efetiva total que vai ser um múltiplo desse E. Quando você integrar esse rho aqui, esse E aqui é uma constante, ele sai para fora. Então essa carga total aqui, ela vai ser alguma coisa vezes esse E. Esse E aqui é que está dando a dimensão da carga, é como se fosse a carga fundamental.
mas não significa que essa aqui dá choque. essa aqui dá choque. A carga fundamental, é a carga, vamos dizer, do quantum fundamental de matéria. Agora, é claro que essa carga total aqui é a carga dessa distribuição. Tem uma distribuição, tem esse campo aqui que se distribui no tempo e no espaço. Essa distribuição te dá uma carga volumétrica que é sempre um múltiplo dessa grandeza pequena aqui. Mas essa grandeza aqui entrou realmente como um parâmetro. Ela é um parâmetro que eu introduzi na equação. Por exemplo, quando eu peguei na equação, o que a equação de Dirac me deu foi essa corrente conservada. Aí nós falamos, essa grandeza aqui, ela não tem unidade de carga elétrica. Unidade é uma densidade. Eu coloco uma carga elétrica, coloco um parâmetro aqui, que vai conferir a essa grandeza a dimensão de carga por unidade de volume. Então, é a carga por unidade de volume que vai estar saindo aqui. Quer dizer, na teoria de Dirac, né, quando você pegar aqui a parte espacial, pegar aqui o gama, isso aqui é psidade, gama zero, gama. Esse objeto aqui na equação de Dirac, ele faz o papel de uma velocidade média. Então, olha só, é a carga, que é o carga por unidade de volume, vezes a velocidade, é que te dá a densidade corrente. Então, a densidade corrente que está saindo aqui, ela é a carga por unidade de volume vezes a velocidade. Essa grandeza aqui na teoria de Dirac, ela faz o papel, né, de uma velocidade média, a distribuição de matéria. Então, isso aqui é a carga. E quando você pega a parte temporal, fica psi barrado gama zero, que é o psi dado psi. Isso aqui, ó, isso é uma densidade de matéria. A densidade de matéria vezes a carga me dá a densidade de carga. É o Rho. Quando você coloca aqui o gama zero, gama, isso aqui é uma velocidade por unidade de volume. Então fica a carga por unidade de volume, que é o Rho, vezes a velocidade. Então, esse é um parâmetro que está apenas para você a dimensão de carga elétrica, mas ele não é a carga elétrica total, ele é um parâmetro. A carga elétrica total é o E vezes alguma coisa. Você integra, né? Essa dimensão. E se você tivesse vindo da simetria, você tem uma carga também. Isso, certo. Vamos dizer que essa carga não coincida certo. com isso aí. Certo. Se não vão sentir isso. Essa seria uma outra carga. Não, eu acho que você deveria ter uma carga única, né? Você deveria compatibilizar essas duas cargas. Talvez você possa distinguir, quer dizer, essas duas cargas por um parâmetro. Pode ser que seja isso. Eu estou entendendo a tua pergunta, né? Quer dizer, será que eu teria duas cargas porque eu tenho duas maneiras de ver a origem de uma corrente conservada, ou elas são a única carga? Elas são a única carga. Então tem que coincidir. Como? Vamos ver se a gente faz isso na aula. Discutir isso aí mais em detalhe, talvez um pouquinho, para mostrar que as duas realmente coincidem. Eu não fiz aqui a versão do teorema de Leibniz, nós estamos fazendo a coisa só pelas equações que estão. E que quando você só tem um campo, elas coincidem, sim, certo. Quando você tem mais campo, elas não coincidem. Certo. Então, quer dizer, é claro que você pode ficar com duas equações, e somar, subtrair, e começar a fazer bocados. Tá bom, na aula que vem vamos fazer, nós vamos apurar melhor essa interação do spin meio, do spin zero, conforme para depois fazer a interação do spin meio. Só concluindo. Pode falar. Porque eu estou querendo dizer, existem duas coisas que sempre estão juntas, que não são juntas, mas que aparecem juntas. Um é o princípio do variacional e o outro é o princípio da simetria. Isso. Entendeu? Então, esses dois qual que é mais fundamental, né? Qual é o mais fundamental? Eles são independentes. São independentes. Mas o que você faz? Por exemplo, a nossa metodologia, vamos dizer assim, essa forma diraquiana de fazer física, a simetria te dá a ação. Você imagina sempre que você prefere partir de uma ação, um lagrangiano. Aí você constrói esse lagrangiano e essa ação, você fixa esse lagrangiano e essa ação, vamos dizer assim, o mais univocamente possível, né? Sem ambiguidade, de posse de todas as simetrias. Então você precisa, antes de mais nada, das simetrias para construir a atuação. Tudo bem, com as simetrias e com a atuação, aí você usa o princípio variacional. Aí você vai tirar as equações de movimento, vai tirar as equações de campo. Mas você prefere pensar que as equações de campo, elas não são um ponto de partida, elas são uma etapa do processo. O processo é composto de várias etapas. A primeira etapa é ver quais são os campos e quais são as simetrias.
Sabidos os campos e sabidas as simetrias, eu construo a ação. Sabida a ação, eu vou tirar as equações de campo. Agora, se eu conheço a ação e conheço as simetrias, pelo teorema de Gödel, eu conheço as grandezas conservadas. Eu tenho as cargas e as correntes. Se eu agora, das equações, tenho a ação, tenho as simetrias, a ação, uso o princípio variacional, eu tiro as equações de campo, eu tenho as equações de campo. Das minhas equações de campo, eu também vou ler leis de simetria, eu também vou ter as conservações. Só que essas conservações aqui são compatíveis com as de lá. As conservações que eu tirar pelo teorema de Gödel, olhando só a ação, eu automaticamente vou ter elas compatíveis, são as mesmas correntes e as mesmas cargas que eu vou ler pelo princípio variacional. Até porque quando a gente constrói as simetrias de Gödel, quando a gente constrói as correntes conservadas pelo método de Gödel, as correntes conservadas, elas já incorporam a equação de movimento. Classicamente, né? Então tem que ser compatível. Pode falar. A simetria, ela envolve todos os campos. Certo. Em princípio, todos os campos. Então só te dá uma lei de conservação. Certo. E, se você está com o teu campo escalar e teu campo vetorial, sim, você vai ter, pelo princípio variacional, uma equação para o vetorial e outra para o escalar. Certo. Entendeu? Então você vai ter uma carga conservada para um e outra carga conservada para o outro. Mas aí você tem que pensar o seguinte: o campo escalar, ele, pela estrutura do campo escalar, ele, vamos dizer assim, ele é um campo sem referência tensorial. Então a equação do campo escalar é uma equação escalar, é um operador de onda atuando no campo. E aqui eu tenho uma corrente. Então aqui eu não tiro lei de conservação nenhuma. Agora o campo vetorial, ele carrega o índice. Então a equação do campo vetorial é uma equação, eu tenho que ter um operador de onda tensorial atuando no meu campo vetorial e dando aqui, vamos ver se eu posso aplicar assim, ó, mi, igual a uma corrente J-mi. Então aqui eu tenho a chance de ler uma corrente. Então aqui, mas numa equação escalar eu nunca vou ler uma corrente. Não, concordo com o que você está falando. É que se tivesse mais campos vetoriais. E é isso, se você tiver um outro campo vetorial, você pode ter um outro operador aqui, uma linha mi, um campo vetorial dmi e aqui uma corrente kappa-mi. Claro, então, por exemplo, para cada campo, você poderia ter para essa equação uma conservação, para essa equação uma conservação. Então, você teria duas correntes conservadas. Então, você teria duas cargas. Você teria um problema em que você tem uma interação onde você está estudando a interação de partículas que interagem por meio de duas cargas distintas que elas estão. Agora a pergunta é, e essas duas cargas que eu vou ler dessas leis de conservação aqui, elas estão ligadas com as cargas que eu teria só olhando a simetria? Sim, então eu tenho. Agora a questão é, se eu tenho mais campos vetoriais, eu tenho potencialmente mais cargas também. Eu poderia tirar mais cargas. Aí agora, uma pode ser a carga eletromagnética, a outra carga, sei lá, pode ser a carga devido a um outro tipo de interação. Interação é essa. Mas aí vem a questão que você levanta. Você diz, bom, eletromagnetismo, além de carga elétrica. Isso. Então você diz, bom, tem um dipolo elétrico, dipolo magnético, dipolo elétrico. Mas aí a do A é da carga elétrica, mas a do B já não seria a da carga elétrica, mas a mesma simetria. Sei. Então você pode pensar aí, será que a carga, será que essa equação de conservação estaria dando talvez um outro multipolo da expansão, né? Poderia ser. Vamos pensar nisso, vamos pensar. Porque a gente, claro, a expansão de multipolo que a gente faz é convencional para eletromagnetismo. Mas se a gente estende agora a visão eletromagnética, né, a gente pode se perguntar como é que fica uma expansão de multipolo generalizada. Então, de repente, pode ser que eu consiga associar essas novas cargas, por exemplo, a uma carga tipo dipolo, né? O quadrupolo pode ser. Vamos abrir o olho para isso, claro. Sem dúvida. Bom, então eu despeço aqui hoje essa aula, né? Essa aula termina hoje. A aula 15.2, então, ficou para sábado, não sei se é 10 da manhã, alguma coisa, sábado, final da manhã e início da tarde, eu acho que é de 10h30, de 10 a 1, uma coisa assim. Amanhã a gente tem um curso de simetria e de Gödel. Amanhã então eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou dar. Amanhã é simetria primeiro.
primeira aula de simetria, eu estou na quebra de 11h30. 11 horas. De 11 a 1. De 11 a 1. Aí de tarde é que eu faço simetria, que é modelo padrão. Tá? Aí amanhã eu termino esses dois cursos. Aí no segundo semestre, o curso que a gente vai fazer da eletrodinâmica de objetos neutros vai ser a continuação do nosso curso de PhD, que aí nós vamos estudar mais a eletrodinâmica dos neutrinos. Tá? Bom, beleza. Por hoje só já. Tchau, obrigado.